ele deixou de ser um protagonista B10. Mano, o que é que tá acontecendo com Thorfinn nessa segunda temporada de Vinland Saga? Véi, arrancaram a orelha dele e ele não fez nada. Não a orelha completa, mas pelo menos um pedaço da orelha. Véi, não sei o que é que tá acontecendo com Thorfinn. Pelo que eu entendo aí, do que a galera vem comentando, do que acontece no mangá, parece que ele vai entrar em um arco de transição. Ele vai ter uma grande mudança ali em sua personalidade. Ele não vai ser mais aquele moleque que queria saber de brigar e de vingança. Afinal de contas, o personagem no qual ele desejava sua vingança era Askeladd, porém Askeladd morreu, então a sua vingança não faz mais sentido. E a partir de agora, ele está em um arco de transição, de querer se reencontrar, de ser um novo personagem ali, em busca de redenção, quem sabe. Então, assim, para quem tá esperando ver um Thorfinn sangue no olho, que vai sair matando todo mundo sem dó e sem piedade, pelo visto não vai ser nessa temporada, ou se acontecer, quem sabe vai ser lá pro final. Porque eu acabei de assistir o terceiro episódio, acho que vocês devem ter visto aí também, e parece que Thorfinn agora, ele não quer brigar com ninguém, não quer guerra com ninguém. Acho que vocês viram aí nesse episódio agora o que aconteceu, no qual ele meio que desejava a morte, ele estava desejando a morte. Ele disse que como ele não foi feliz durante a sua vida inteira, então de que adiantava viver? Então, galera, para fazer um breve resumo desses 3 episódios, o que acontece é o seguinte: Thorfinn, ele meio que virou um escravo e agora ele está tentando somente agir como escravo, viver a vida dele, sem se preocupar com nada, o que eu não entendo porque que ele não voltou para a mãe e para a irmã. Até agora eu não entendo porque que ele não quis fazer isso, mas vamos lá, né? E aí no decorrer do terceiro episódio, por exemplo, para resumir mesmo, o que acontece é o seguinte, é que um dos filhos dos senhores feudais ali, que tomava conta da região onde Thorfinn era escravo, quer se tornar um guerreiro, né? Por mais que ele tenha apenas 17 anos, ele já se considera um adulto e quer se tornar um guerreiro. Porém, ele é muito mimado, afinal de contas nasceu em berço de ouro, né? E em uma conversa com os soldados do pai dele, os soldados dizem o seguinte, que para ele se tornar homem de verdade, ele precisa matar alguém. E eles têm a brilhante ideia de pegar alguns escravos para poder fazer com que o garoto mate esses escravos. Afinal de contas, são só escravos e para eles não faziam diferença nenhuma. E como todos vocês já devem imaginar, quem é o escravo que eles pegam para que o garoto mate? Thorfinn. E eles não levam só Thorfinn, eles levam também outro rapaz chamado Einar, que está tendo bastante protagonismo nessa temporada. Só que Einar, ele não sabe brigar nada, ele nunca treinou para uma guerra de verdade. Em compensação, Thorfinn é absurdo. Depois que Thorfinn e Einar é levado até o local para que esse garoto acabe matando eles, Einar simplesmente resolve proteger Thorfinn. E aí ele corre, segura o garoto e fica gritando para Thorfinn correr. Porém, galera, Thorfinn tá muito quebrado espiritualmente e mentalmente. Ele nem sai do lugar, ele não tá se importando se ele vai morrer ou se ele vai viver. E aí o que acontece? Thorfinn, vendo que Einar estava correndo perigo, ele simplesmente fala o seguinte: já que o garoto precisa sangrar alguém, não tem problema, pode ser eu. Podem mandar ele vir me cortar que eu não estou preocupado. E a galera fica espantada sem entender por que ele disse isso. E um dos soldados então resolve começar a cortar Thorfinn. Porque ele fala o seguinte, que o papel dos soldados é fazer com que as pessoas tenham medo da morte. Se as pessoas não têm medo da morte, a função dos soldados meio que acaba não fazendo nenhum sentido. Por isso ele começa a retalhar Thorfinn para ver se Thorfinn demonstra algum tipo de medo. Mas como Thorfinn não está nem aí para morrer, ele continua parado. E aí é nessa cena que vemos o soldado arrancando uma parte da orelha de Thorfinn. E para mim essa foi uma cena brutal, porque Thorfinn não esboça reação nenhuma. E a gente sabe que se ele quisesse, ele sozinho matava todo mundo ali e sairia tranquilo. E isso se ele tivesse com a mão amarrada nas costas, ainda não seria problema nenhum. Porém, Thorfinn não faz nada. Mas como Thorfinn é o protagonista principal e ele não pode morrer no meio da obra,
Em seguida, chega o líder dos soldados, no qual pede para que eles parem de fazer aquilo. E parece que ele conhece Thorfinn de algum lugar, ele já viu em algum lugar, porque ele já chega dando um socão nesse soldado. E eu não mencionei aqui, mas o nome desse soldado se chama Raposa. E aí ele dá um socão com tanto gosto, mas com tanto gosto, que arranca vários dentes desse soldado chamado Raposa. E assim acaba esse terceiro episódio de Vinland Saga. E eu tô sem saber o que esperar, principalmente a respeito de Thorfinn. Eu não quero que ele permaneça com essa personalidade, lógico que tem que ter a transição do personagem, ele tem que ter a mudança dele de personalidade, ele tem que virar uma pessoa melhor, ele não pode ficar só em busca de vingança, afinal de contas, Askeladd já morreu, mas eu queria ver ele indo encontrar a sua irmã e a sua mãe e ajudando elas. Então, eu tô meio perdido aí com relação a Thorfinn, eu quero ver como vai ser esse trabalhar da personalidade dele, o quanto vai mudar, se ele vai voltar pelo menos a se empenhar em querer se proteger ou proteger outras pessoas que ele ame. Então assim, o negócio agora é esperar o desenrolar dos próximos episódios. E galera, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante a gente. Infelizmente isso é tudo, te vejo no próximo episódio, eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.